Vamos falar mais uma vez da produção extremamente caótica de Pânico 7. Nós tivemos algumas atualizações aí nos últimos dias e olha, parece que o reboot da franquia é real e está próximo de acontecer. Então fica nesse vídeo até o final para vocês entenderem o que está rolando com a produção de Pânico 7. I do. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixe seu like no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Recentemente eu já fiz um vídeo falando sobre essa produção caótica de Pânico 7 e eu prometi que traria atualizações. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar linkado aqui nos cards para você conferir e entender o que está rolando com a produção, porque esse aqui será uma atualização dos acontecimentos que eu já trouxe no vídeo 1. A franquia Pânico teve início em 1996, né? Foi um estouro de bilheteria, os fãs adoraram, a crítica adorou e Pânico acabou se tornando uma franquia pioneira do subgênero slasher muito bem sucedida. Ela teve início em 96 e o último filme saiu este ano, em 2023, que foi Pânico 6. Os fãs gostam dos filmes, a crítica também gosta, tem o elenco original em praticamente todos os filmes, e é muito difícil isso acontecer, principalmente no terror. É muito difícil uma franquia de horror conseguir manter a qualidade em todos os filmes. Depois do sucesso de Pânico 6, é claro que nós teríamos Pânico 7, Pânico 8, Pânico 9 e Pânico pra sempre. Tivemos o anúncio de Pânico 7, mas ele foi afetado por conta da greve dos roteiristas, depois da greve dos atores, as coisas ficaram paralisadas. Com a retomada agora da produção, os problemas começaram a surgir. A primeira polêmica de Pânico 7 começou com a demissão da Melissa Barrera, que interpretou a Sam, por conta das suas publicações no Instagram a favor da Palestina, em meio àqueles conflitos que estão acontecendo. E logo em seguida nós tivemos o anúncio que a Jenna Ortega, que interpreta a Tara em Pânico 5 e Pânico 6, também não retornaria para Pânico 7. Alguns rumores começaram a surgir sobre o porquê que ela não quis retornar para a franquia. Alguns apontam que foi em protesto a Melissa Barrera por ela ter sido demitida, elas são amigas, são irmãs ali no filme. Outros dizem que é por conta das gravações de Wandinha, segunda temporada, e também Beetlejuice 2. E agora surgiu um novo rumor de que ela tinha pedido muita grana para retornar à franquia, já que ela estava sem contrato, e ela tinha pedido 10 milhões de dólares, já que ela é uma atriz em ascensão, que está envolvida em vários projetos, está com um nome muito em alta, então ela pediu 10 milhões de dólares. Até então esse seria o salário mais alto de toda a franquia Pânico, já que a Neve Campbell ganhou em torno de 5 milhões de dólares para retornar em Pânico 4 e Pânico 5. Não sabemos ao certo, né, o que aconteceu com a Jenna Ortega e tão cedo nós não teremos essa revelação. Fato é que as duas protagonistas estão de fora de Pânico 7. E elas se estabeleceram muito bem em Pânico 5, Pânico 6. Eu gosto muito dessas personagens, os fãs abraçaram demais essas duas irmãs e agora nós não teremos elas de volta. E aí começaram a surgir alguns rumores do que poderia acontecer em Pânico 7 com a franquia Pânico. Um dos principais rumores que eu até apontei no primeiro vídeo é de que a Neve Campbell voltaria para a franquia. Gail Weathers também sobreviveu em Pânico 6, então ela poderia voltar sem nenhum problema. E aí eles arrumariam ali uma desculpa para as duas irmãs, né? Iríamos acompanhar apenas o núcleo da Sidney e da Gail, e também tinha rumores de que o Patrick Dempsey voltaria como detetive Kincaid, que é o marido da Sidney. Outra possibilidade também que surgiu era um reboot total da franquia, então assim, refazer tudo, colocar novos personagens, novos atores e refazer do zero a franquia, ou então fazer uma sequência legado de Pânico 2 ou Pânico 3, trazendo os personagens que nós já conhecemos de volta e ignorar todas as sequências que vieram após Pânico 3. Dentro dessas possibilidades, eu achava a mais prudente de acontecer, que era a Neve Campbell retornar à franquia com um caminhão de dinheiro. Mas parece que não é o que vai acontecer. De acordo com a Variety, Neve Campbell não vai retornar em Pânico 7, o salário também que eles ofereceram para ela não foi legal, não faria sentido trazer o personagem do Patrick Dempsey, já que ele é casado com ela, ele ia aparecer e ia falar o quê? Cadê a Sidney? Por que ela não aparece no filme? Então nós temos agora outro problema, porque nenhuma das três protagonistas da franquia vai retornar em Pânico 7. Isso é claro de acordo com a Variety. Nem a Neve Campbell, nem o estúdio emitiu nenhuma declaração dizendo que Neve Campbell não vai retornar para Pânico 7. São apenas rumores. Como que esse filme vai seguir sem falar da história ali de Woodsboro, Billy Loomis, a filha de Billy Loomis, a namorada de Billy Loomis? Como que isso vai ser contado sem essas atrizes, sem essas personagens? Com um reboot. Parece que essa sim será a melhor forma de seguir com a franquia, fazendo um remake ou um reboot dos acontecimentos. Se fosse um remake, de acordo com os rumores que estão rolando na internet, seria com base no que nós já conhecemos da franquia. Então só iriam substituir os atores, colocar atores mais jovens e fazer
fazer as mesmas coisas que nós já vimos nos outros filmes. Se fosse um reboot, aí seria refazer tudo mesmo. Trocar os atores, trocar o nome dos personagens, mudar Ghostface, mudar as mortes, mudar tudo da história, fazer um novo propósito. Eu vou dizer pra vocês que eu acho essas duas opções as piores possíveis. Eu preferia ver uma sequência Legado de Pânico 3 do que ver o reboot ou o remake dessa franquia. Não é uma franquia tão antiga assim, todos os atores estão vivos, todos os atores estão na ativa, estão trabalhando, estão no auge de suas carreiras. Não tem por que rebootar ou fazer um remake de algo que dá pra funcionar ainda. Tudo isso está acontecendo única e exclusivamente por ganância. E agora nós entramos numa esfera que é muito delicada, que se chama ego. Tudo estava caminhando muito bem com essa franquia. Pânico 5 foi um sucesso, Pânico 6 foi um sucesso. Eles conseguiram reunir uma nova leva de fãs, torcendo por esses personagens, entendendo toda a história da Sidney Prescott, que aconteceu lá em 96, e por conta da ganância e do ego desse novo produtor aí responsável pela Spyglass, as coisas não estão dando certo. E de acordo com algumas fontes ali próximas do chefão da Spyglass, né, da produtora nova de Pânico, essa fonte diz que o chefão, ele não precisava de Neve Campbell e ele também não precisa de Jenna Ortega. Ou seja, ele acredita fielmente que a franquia pode seguir sem essas atrizes, com uma história nova, com uma história original, porque os fãs vão atrás de Ghostface, de Pânico, de Scream, o que eu acho um equívoco muito grande por parte desse senhor. É a mesma coisa que você dizer por aí que a Jamie Lee Curtis não é importante para a franquia Halloween. E a mesma coisa acontece com Pânico. Você fala de Ghostface, você lembra automaticamente de Sidney Prescott. E os atores são fundamentais para que tudo isso aconteça. É claro que eles não vão ficar fazendo esses personagens para sempre, né? Porque uma hora eles vão se aposentar, vão morrer, enfim, né? Ou não vão querer retornar. Mas fato é que essas atrizes, elas são sim importantes para que a franquia ganhasse esse peso e esse grau de qualidade. Na minha opinião, o que deveria acontecer é o seguinte: vamos deixar Pânico um pouquinho estacionado, né? Deixa esse negócio esfriar, deixa a demissão da Melissa Barrera, da Jenna Ortega, a recusa da Neve Campbell, deixa tudo isso esfriar. O que nós temos da franquia Pânico que daria para usar num reboot sem prejudicar a história principal que nós já conhecemos de Pânico? Stab, ou facada, ou apunhalada, depende da dublagem que você vai assistir. É uma franquia de filmes dentro da franquia Pânico, onde nós acompanhamos os acontecimentos da franquia Pânico dentro de Stab. E todos eles são baseados na obra de Gale Weathers. Fazer um filme sobre Stab seria uma saída muito interessante. E isso não é uma coisa que eu tô tirando apenas da minha cabeça. A dupla de diretores iniciais ali de Pânico 5 e Pânico 6, eles já tinham comentado que queriam expandir mais o universo de Pânico, trazer histórias sobre outros personagens e expandir principalmente o cenário de Stab, que todo fã de Pânico tem curiosidade para assistir um filme Stab do início ao fim. Então eu acho que agora eles têm a oportunidade de fazer um filme Stab ou uma série e deixar o nome Scream, né, o nome Pânico, descansando um pouquinho até que tudo isso se abaixe, né? Então nós teríamos praticamente os mesmos acontecimentos que nós tivemos lá em 1996, depois em 97, né, com Pânico 1, Pânico 2, depois em 2000 com Pânico 3, só que contado na perspectiva de Gale Weathers, que é uma narradora não muito confiável, né, já que ela é muito sensacionalista, vende isso muito bem no marketing e lança Stab como um novo filme da franquia Pânico. Eu acho que essa ideia não ia bagunçar a cabeça dos fãs, a gente ia entender que nós estamos assistindo um filme que se passa dentro de um filme. É claro que não dá pra trazer os atores que nós vimos ali, né, em Pânico 2, em Pânico 3, que fazem parte do filme Stab, teriam que trazer novos atores, mais jovens, mas ainda assim nós íamos entender o que acontece dentro de Stab na visão de Gale Weathers. Então era a chance perfeita de trazer esse trio que nós tanto gostamos e contar essa história através de um outro viés. E aí depois do lançamento de Stab, sei lá, Stab 1, Stab 2, Stab 3, de uma nova trilogia Stab, aí sim você retorna Pânico 7, trazendo de volta esses personagens icônicos pra colocar um ponto final no Ghostface na vida real ali de Pânico. Tomara que eles façam algo desse tipo, porque se rebootar e esquecer completamente Neve Campbell, Courtney Cox, Jenna Ortega, Melissa Barrera, isso ia manchar demais o nome Pânico. Essa então é a minha opinião sobre o que poderia ser feito com Pânico 7, se fosse fazer um reboot que fosse desse jeito para não estragar o nome principal da franquia. E eu quero saber qual a sua opinião sobre isso. O que você espera do futuro da franquia Pânico? Vocês têm alguma ideia do que pode ser feito? Qualquer atualização eu trago aqui para vocês, ou em formato de vídeo ou em formato de live, mas sempre vou deixar vocês antenados com tudo que tá acontecendo com a produção de Pânico 7, ou seja lá como vai se chamar esse novo filme da franquia. Não se esqueça de se inscrever no canal, curte e compartilhe o vídeo com um amiguinho de vocês que também gosta da franquia Pânico. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!